uma coisa ali que eu mostrei para vocês é o fechamento individual do transformador de corrente. Uma coisa é o fechamento individual. Então, o fechamento de um TC. Como que eu fecho ele para dar diferentes relações de transformação de corrente? Ok. Agora, no sistema elétrico, eu vou ter 3 fases, né? Eu tenho a fase lá R, S e T, certo? Eu quero pegar o sinal de corrente das 3 fases, né? Para eu fazer isso, né, eu naturalmente vou ter que fazer o fechamento desses transformadores de corrente. Então, naturalmente, eu vou ter um transformador de corrente por fase. Então, a corrente ela vai atravessar o transformador de corrente, ok? Então, aqui estão indicando a polaridade. Então, o TC está conectado lá no sistema primário. Então, aqui eu tenho o P1, P2 dele. P1, P2 desse outro. São TCs diferentes, um TC para cada fase. P1, P2. Beleza, tem um TC para cada fase. Agora, como que eu faço o fechamento? O fechamento mais comum, né? E, assim, 99% dos casos a gente vai ter de proteção é o fechamento estrela. Então, naturalmente, eu vou pegar o S1 do TC da fase A, vou pegar o S1 do TC da fase B e o S1 do TC da fase C, o terminal, né, do fechamento. O S2, né, normalmente, a gente fecha ele em estrela. Então, ó, o S2 da fase A, o S2 da fase B e o S2 da fase C, a gente fecha em comum e a terra. E o S1 da fase A, da fase B e da fase C, né, eles vão ser direcionados para o meu equipamento lá no sistema de proteção. Então, ó, as correntes elas vão entrar nos sensores de corrente, por exemplo, do meu relé de proteção. Estou colocando aqui uma caixa preta, né, o relé. Então, vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui no relé, as 3 correntes. Então, ele vai receber a corrente da fase A, da fase B e da fase C. Claro que reduzida, né? Então, a corrente que ele vai receber aqui vai ser a corrente do primário, que é essa corrente que está circulando aqui, em 13.800. Então, o sistema aqui, por exemplo, é 13.8 kV o barramento, dividido pela relação de transformação do transformador de corrente. É igual a corrente secundária aqui, ó, fase a fase que ele vai receber. Lembrando que a relação de transformação de corrente, como a gente bem viu, vai depender do quê? Do fechamento que a gente fez do TC, que a gente discutiu anteriormente. Então, a depender do fechamento que a gente fizer no TC, ele vai assumir uma relação de transformação de corrente. E essa relação de transformação de corrente, ela tem que estar ajustada no relé. Então, eu tenho que informar para o relé, olha só, meu amigo, o TC que eu estou utilizando, ele tem essa relação de transformação de corrente, para você saber. Então, você consegue presumir qual que é a corrente que passa no primário, multiplicando por esse fator de relação de transformação de corrente que eu estou te informando, que é o que corresponde efetivamente ao que está instalado no sistema elétrico de potência. Beleza?